Bom dia. Hoje vamos terminar com a DPF, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental e começar mandado de segurança. Muito bem. Então, nós já vimos que a DPF é ação de controle concentrado de constitucionalidade, que tem três cargas de eficácia: a eficácia declaratória, a eficácia inibitória e a eficácia reparatória, e ela é cabível quando há lesão por ato do poder público de preceito fundamental. Já estudamos o preceito fundamental, já estudamos que a DPF pode ter por objeto lei federal, estadual e municipal, inclusive as anteriores à Constituição, que os legitimados são os mesmos legitimados da ADIM. Vimos o que é direito de petição do interessado, não é? Pedindo que o Procurador-Geral da República entre com a DPF para analisar aquele direito que o interessado reclama. Já vimos a natureza residual da DPF lá do artigo 4º, parágrafo 1º. E agora nós só vamos terminar com a DPF falando que também cabe pedido liminar, não é? Apreciado a liminar vai estabelecer alguns efeitos. O parágrafo 3º do artigo 5º vai dizer: a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo ou os efeitos das decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto do descumprimento de preceito fundamental. Então, a liminar, ela pode ter esse alcance, né, de mandar suspender todos os processos, e não só suspender os processos, suspender os efeitos das decisões proferidas relativamente àquela matéria que está sendo objeto da DPF. Outro ponto interessante é que a decisão é o mesmo quórum da ADIM, né? A decisão para arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. E daí ainda vamos verificar outro ponto muito importante, que é o parágrafo 3º do artigo 10 dessa lei, que irá dizer: a decisão terá eficácia contra todos, tal como a ADIM e a ADC, e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Note, a ADIM vai dizer e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Não fala nada de efeito vinculante ao Poder Legislativo. Aqui, esse dispositivo, parágrafo 3º, ele já é mais amplo. Ele vai dizer que a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos do poder público. Não limita do Poder Judiciário nem do Executivo. Fala de uma maneira ampla. Também tem a previsão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, lá no artigo 11, que vai dizer: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista os mesmos requisitos da segurança jurídica e do excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3, é mesmo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade lá da ADIM, não é? Que está lá no artigo 27, né, da Lei 9.868.
e é repetido, esse mesmo critério é repetido aqui para a questão da ADPF. A ADPF, em relação à declaração de inconstitucionalidade ou do ato normativo pela ação da ADPF, existe também essa possibilidade de modulação dos efeitos. E no mesmo sistema daquele da ADIM, né? Só poderá haver essa modulação diante da razão de segurança jurídica e de excepcional interesse social, e também requer aquele quórum qualificado de 2/3. Muito bem, e vai ainda dizer que a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Bem, então, com isso, nós fechamos a questão do controle concentrado. Existe um outro controle de constitucionalidade, que é chamado controle de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade progressiva. A inconstitucionalidade progressiva, se nós formos olhar lá o artigo deixa eu ver se é o 134, que vai dizer, da Constituição Federal: a Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma gratuita aos necessitados. Bem, existe um dispositivo lá do Código de Processo Penal, se não me falha a memória, artigo 63 ou artigo 65, que fala que a execução execução daqueles casos, daquelas condenações criminais em que se atribui algum direito à vítima, vamos lá dizer, num homicídio, então tem ações de indenizações, tem ação de alimentos dos filhos das vítimas, ou houve um dano, não é? A pessoa perdeu lá, roubaram seus bens. Bem, então, esse dispositivo, ele diz que o Ministério Público, ele tem legitimidade para entrar com a execução contra o réu em favor das vítimas pobres. Bem, agora veio esse dispositivo do artigo 134 para dizer que quem tem que entrar com esta ação de indenização em favor dos necessitados não é o Ministério Público, mas sim a Defensoria Pública. Bom, então, aquele dispositivo lá que atribui legitimidade ao Ministério Público para entrar com as execuções em favor das vítimas pobres está revogado, é inconstitucional? Sim, ele é inconstitucional, mas nós dizemos que essa inconstitucionalidade é progressiva, ou seja, continua o Ministério Público com o direito de entrar com essas execuções aonde não existir defensoria pública. Então, a inconstitucionalidade daquele dispositivo que dá legitimidade ao Ministério Público, ela é progressiva, ou seja, na proporção em que forem sendo criadas as defensorias públicas, aí sim, aquele dispositivo ele será considerado inconstitucional ou será, revogado. Mas enquanto não estiver a comarca estruturada com a Defensoria Pública, aquele dispositivo, apesar de inconstitucional, continua valendo, Continua o Ministério Público com essa legitimidade. É isso que nós chamamos de inconstitucionalidade progressiva. A norma será
considerada inconstitucional progressivamente, não é? Não é apenas de uma vez. Se fossem criadas de imediato todas as defensorias públicas, tudo bem, daí aquela norma já seria inconstitucional de plano. Mas como as defensorias públicas estão sendo criadas gradativamente, é gradativamente que aquele dispositivo será considerado inconstitucional. Tem mais um aspecto de inconstitucionalidade, que é a chamada inconstitucionalidade que envolve dispositivos em relação aos quais não foi requerida a declaração de inconstitucionalidade. É a chamada declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Então, como é essa inconstitucionalidade por arrastamento? Digamos, há um dispositivo na lei lá que vai dizer a respeito de uma aposentadoria especial. E daí os artigos daquela lei, a aposentadoria especial estaria prevista no artigo 1º. Daí artigo 2º, 3º, 4º, 5º vão dizer como se requer, quais são os requisitos para aquela aposentadoria especial, né? Para o deferimento daquela aposentadoria especial. Bem, daí foi objeto da ADIM, né, da Declaração de Inconstitucionalidade, só o artigo 1º, e ele foi declarado inconstitucional. Não foi objeto da ADIM, não foram objeto da ADIM os artigos 2º, 3º e 4º, mas é que os artigos 2º, 3º e 4º, eles estão numa dependência do artigo 1º. Então, se foi declarado a inconstitucionalidade, estou falando uma hipótese, de uma aposentadoria especial, aqueles outros artigos que tratam dos requisitos para se conseguir o deferimento de uma aposentadoria especial, naturalmente estão prejudicados. E aí nós chamamos de inconstitucionalidade por arrastamento. Ou seja, declarada a inconstitucionalidade de um artigo, todos aqueles outros artigos que estão na dependência dele são declarados inconstitucionais também por arrastamento. Então vamos imaginar uma lei que é declarada inconstitucional, o seu regulamento será também declarado inconstitucional por arrastamento. Então, são essas duas outras formas de declaração de inconstitucionalidade que eu queria apresentar para vocês, não é? Então, nós temos a inconstitucionalidade da lei, total ou parcialmente, temos a inconstitucionalidade do ato normativo, total ou parcialmente, temos a inconstitucionalidade de leis e atos normativos só posterior à Constituição, não é? Temos o controle de constitucionalidade da interpretação da lei, que nós já estudamos, temos o controle de constitucionalidade da eficácia das leis, não é? Temos o controle de constitucionalidade, então, por arrastamento, temos o controle de constitucionalidade progressivo, temos o controle de constitucionalidade pelo sistema, pelo método difuso, temos o controle de constitucionalidade pelo método concentrado. Temos também o controle preventivo de constitucionalidade. Bem, então, com isso, nós tivemos um panorama geral do controle de constitucionalidade, né? Temos controle de constitucionalidade de lei federal, de lei estadual, de lei federal, a ADC é só de lei federal, a ADIM pode ser de lei federal e lei estadual, só a DPF, que pode ser tanto de lei federal, estadual e municipal. E só na ADC também nós temos o controle de constitucionalidade de leis tanto posteriores à Constituição como anteriores à Constituição. Um tema muito interessante, é quando
o controle de constitucionalidade é feito ao mesmo tempo perante a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Existem dispositivos da Constituição Estadual, das Constituições estaduais, que são réplicas obrigatórias da Constituição Federal. Nós vemos o princípio da simetria previsto lá no artigo 25 da Constituição Federal, que diz assim: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, os estados podem ter a sua própria Constituição? Podem, mas tem que observar os princípios constantes na Constituição Federal. A isso chamamos, não é, o princípio da simetria. Então, existem inúmeros dispositivos da Constituição Estadual que são de repetição obrigatória daquilo que consta na Constituição Federal. E aí, nós temos uma situação interessante. Quem que faz o controle de constitucionalidade perante a Constituição Estadual? Quem faz o controle de constitucionalidade de uma lei estadual ou municipal perante a Constituição Federal é o órgão especial do Tribunal de Justiça, no nosso caso, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Muito bem, só vejam bem, esse órgão vai fazer o controle de constitucionalidade de uma lei frente à Constituição Estadual. Porém, frente à Constituição Estadual, em relação a um dispositivo que a Constituição Estadual está repetindo aquilo que diz na Constituição Federal, porque são normas de repetição obrigatória. Ora, quando o órgão especial do tribunal está fazendo o controle de constitucionalidade de uma lei frente à Constituição Estadual em relação a um dispositivo que a Constituição Estadual está apenas reproduzindo um dispositivo da Constituição Federal, o órgão especial está indiretamente fazendo o controle de constitucionalidade daquela lei também perante a Constituição Federal. E nós sabemos que não pode, perante a Constituição Federal, o controle de constitucionalidade pelo sistema concentrado, não é? Só pode ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há essa questão muito interessante, não é? Quando o órgão especial ele faz o controle de constitucionalidade de uma lei diretamente perante a Constituição estadual, mas indiretamente perante a Constituição Federal. E aí nós vamos dizer, mas então, indiretamente, o órgão especial do tribunal está usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Sim, indiretamente estaria, mas a saída é que o órgão especial pode fazer, sim, o controle de constitucionalidade da lei estadual frente à Constituição Federal, mesmo quando a Constituição Federal está repetindo... o órgão especial pode fazer o controle da lei perante a Constituição Estadual, mesmo quando a Constituição Estadual está repetindo a Constituição Federal. A única questão é que, feita o controle de constitucionalidade diretamente lá perante o Supremo Tribunal Federal, não haverá recurso. Mas se esse controle for feito perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, dessa decisão caberá recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que poderá rever se o órgão especial fez ou não corretamente o controle de constitucionalidade
lei estadual ou lei municipal, não é? Perante a Constituição estadual, né, de um determinado estado, na parte em que essa Constituição apenas repete aquilo que consta na Constituição Federal. Então esse é um tema também muito interessante que eu gostaria de trazer a vocês, não é? Bom, depois, se der tempo, nós iremos estudar, vamos ter uma aula de controle específica daí, de controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal perante a Constituição, daí especificamente no nosso caso, né, perante a Constituição do Estado do Paraná. Aí precisaremos pegar, não é, a Constituição do Estado do Paraná até para vermos os legitimados. E o órgão especial tem 25 membros, só pode haver o julgamento se estiverem presentes 2/3, né? Tal qual no Supremo. De 11 tem que estar presentes 8. No caso da Constituição do Estado do Paraná, do controle, tem que estar presentes 17, não é? Que são 2/3 de 25, e a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade dependerá do voto de 13 dos membros do órgão especial. Mas isso nós iremos verificar, dando um tempo, que não faz parte da nossa ementa. Eu estou falando porque eu acho bastante interessante, né? Porque o órgão especial ele faz tanto o controle difuso como o controle concentrado. Controle difuso perante a Constituição Federal e controle concentrado perante a Constituição Estadual. Muito bem. Daí, repito, toda e qualquer dúvida, vocês façam favor, vocês têm o meu e-mail, façam favor de mandar a dúvida, formular essa dúvida por e-mail. Agora, nós vamos estudar sobre um dos orgulhos do nosso ordenamento jurídico, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança foi desenvolvido aqui entre nós. Claro, ele tem várias origens. A origem dele vem desde lá das ordenações filipinas. Mas ali era a segurança quando uma pessoa que estava se sentindo ameaçada pedia uma segurança, não é? Ele também tem algo a ver com o mandado de injunction lá do sistema norte-americano, tem alguma coisa também relacionada com a tutela de amparo, mas ele é nosso, ele foi desenvolvido aqui. O mandado de segurança, inicialmente, lá na Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, ele fazia parte do habeas corpus. O que eu quero dizer? É que o habeas corpus, previsto lá na Constituição de 1891, abrangia o que hoje conhecemos por habeas corpus e o que hoje conhecemos também por mandado de segurança. Então, o habeas corpus fazia, às vezes, do habeas corpus, não é? Para garantir direito de locomoção, e também fazia, às vezes, do mandado de segurança. Ou seja, era um instrumento para fazer frente a qualquer arbítrio do Estado. O arbítrio poderia ser em relação ao nosso direito de liberdade ou ao nosso direito de propriedade. Então, o mandado de segurança o habeas corpus era bem amplo. Então, não se chamava de mandado de segurança, se chamava de habeas corpus, porque ele servia tanto para a defesa do meu direito de propriedade como a defesa do meu direito de liberdade. Foi só através de uma emenda à Constituição
lá de 1926, que o habeas corpus... Desculpe, estou falando de habeas corpus demais. Que que o habeas corpus teve a sua nova definição, dizendo então que o habeas corpus só era um instrumento para a salvaguarda dos direitos de liberdade. Excluiu qualquer arbítrio do Estado relativamente ao direito de propriedade. Do Estado ou das pessoas de direito privado também, das pessoas naturais também, não é? Porque nós sabemos que o habeas corpus pode ser impetrado contra o ato de autoridade pública ou ato de qualquer pessoa, não é? Bem amplo, não é só contra a autoridade pública. Eu posso requerer habeas corpus contra A, B, C ou D. Mas isso nós iremos ver na sequência quando estudarmos o habeas corpus. Mas quando o mandado de segurança era definido, estava incorporado no habeas corpus, caberia mandado de segurança também contra particular. Mas, quando veio essa emenda de 1926, aí o habeas corpus, repito, teve uma nova definição. Essa nova definição vai dizer, não, habeas corpus só é cabível para garantia do direito de locomoção. Pá! E o mandado de segurança, então, ficou a ver navios. Desaparece, em princípio, do nosso ordenamento jurídico. Ele só ingressa com esse nome de mandado de segurança lá na Constituição de 1934. Lá, sim, é a primeira vez que o mandado de segurança entra no nosso direito constitucional com essa nomenclatura, né? Mandado de segurança. O mandado de segurança, lá da Constituição de 1934, era de difícil cabimento, porque dizia aquela Constituição que só cabia mandado de segurança quando a lei fosse manifestamente inconstitucional, e daí, manifestamente, quando houvesse dúvida sobre a inconstitucionalidade daquela lei, não caberia o mandado de segurança. Mas nós sabemos que sempre a interpretação do direito sempre requer várias formas de interpretação. Então, pode realmente haver uma dúvida sobre o alcance de determinada lei. E se houvesse ali alguma dúvida, não teria, pela Constituição de 1934, não caberia o mandado de segurança. Isso foi superado, tem até uma súmula do Supremo Tribunal Federal que vai dizer que não importa a controvérsia do direito, não importa se o direito pode ter várias interpretações, não, essa variedade de interpretações não impede a propositura do mandado de segurança. Então, a lei pode ser interpretada de várias maneiras que, mesmo assim, caberia o mandado de segurança. Eu lembro do meu filho, o meu filho dos homens, o mais velho, ele passou ali no vestibular de uma faculdade, e daí, mas ele não tinha o segundo grau completo. Mas ele passou no vestibular. E daí ele queria ingressar na faculdade. Mas tem uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases, que diz que não, que a pessoa só pode ingressar no curso superior se tiver o segundo grau completo, não é? Mas ele não se conformou, ele disse, não, mas eu passei no vestibular, eu já mostrei que eu tenho capacidade para entrar na faculdade, eu não preciso do segundo grau completo. E invocou um dispositivo da Constituição, que é o artigo 208, inciso 5º, que fala:
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Olha, segundo ele disse, o que mede a capacidade para você entrar aí na faculdade? O que mede a capacidade é o vestibular. Então, se eu passei no vestibular, eu tenho condições, pela Constituição, de entrar aí na universidade. Bem, daí tinha essa interpretação. Mas essa Constituição aí, nesse caso, é auto-aplicável, a lei de diretrizes e bases está ou não revogada nesse aspecto, está ou não recepcionada. Então, há diversas interpretações a respeito disso, né? Então não é porque há essa diversidade de interpretações que não cabe o mandado de segurança. Na Constituição de 1934, havendo dúvida sobre como interpretar um direito, não é? Uma norma, não caberia mandado de segurança. Agora não. Agora, não importa se o direito é controvertido, não importa, cabe mandado de segurança. Daí nós vamos verificar o porquê que não importa que o direito seja controvertido. Então, mas hoje não importa, repito, que o direito seja controvertido, cabe mandado de segurança, cabe mandado de segurança. Muito bem, então aí já vamos lá para o nosso mandado de segurança da Constituição de 1988. O mandado de segurança na Constituição de 1988 está lá no artigo 5º, inciso 69. Inciso 69. Diz o artigo 5º, inciso 69. Considerar-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. A primeira questão é nós definirmos o que é direito líquido e certo. Perguntaram pro Jânio Quadros, por que você bebia? Por que o senhor bebe? Ele disse assim, porque é líquido, se fosse sólido eu comê-lo-ia. Ele era muito maroto, o Jânio Quadros, muito desbocado. Então, mas o que é direito líquido e certo? Não sei se vocês já aprenderam a respeito de sentença líquida, sentença ilíquida, título líquido, título ilíquido. Bem, vocês vão estudar isso lá em processo civil. O que importa para nós conversarmos agora sobre mandado de segurança é que direito líquido e certo não tem nada a ver com direito. Direito líquido e certo é fato incontroverso. Então, o direito pode ser controvertido, mas o fato não pode ser controvertido. O fato tem que ser incontroverso. Ou seja, para você impetrar um mandado de segurança, não adianta você alegar querer fazer prova de alguma coisa. Não cabe prova dentro do mandado, produzir prova no decorrer do mandado de segurança. Essa prova tem que ser já pré-constituída através de documento. Por exemplo, no caso do meu filho, qual era a prova? A prova é passei no vestibular. E pronto, só essa era a prova. E foi indeferido o meu pedido, né, para me matricular na faculdade. Então a prova tem que ser documental e pré-existente. Você não pode entrar com mandado de segurança, querer no mandado de segurança provar o seu direito através de uma prova pericial, através de uma prova testemunhal, através de uma vistoria, nada disso. No mandado de segurança, não há a chamada dilação probatória. O que é dilação probatória? Quando você propõe uma ação, você alega, e daí você, no decorrer do processo, tem que provar aquilo que você alegou.
provar através de perícia, provar através de testemunhas, sei lá, de vistoria. Então, no processo comum, existe a fase postulatória, em que você alega seus direitos lá, né? O réu alega os dele, sei lá. E daí há a fase probatória, em que as partes devem provar aquilo que alegaram. E depois haverá a parte de instrução e julgamento, não é? E a sentença. Mas ele é dividido assim: primeiro a parte postulatória, depois a parte probatória e depois a parte lá do julgamento. No mandado de segurança não há fase probatória. É isso que significa dizer não há dilação probatória. Então, você não pode, repito, entrar com mandado de segurança dizendo: vou provar esse meu direito através de testemunha, vou provar esse meu direito através de uma vistoria. Não, não, não. Se precisar de testemunha, se precisar de vistoria, se precisar de perícia, não cabe o mandado de segurança. Por quê? Porque o fato tem que ser incontroverso. Direito líquido e certo é fato incontroverso. Fato em relação ao qual não há nenhuma dúvida. Isso que se chama direito líquido e certo. Nós tivemos lá um caso de um policial, um candidato à polícia, que foi lá na escola de polícia, passou brilhantemente em todas as fases, mas chegou na hora de dar o tiro, ele pegou e errou lá o alvo. E foi reprovado. E aí ele alegou, impetrou o mandado de segurança, querendo fazer novamente a prova, alegando que a arma que ele utilizou era uma arma que estava com defeito. Sim, mas para saber se a arma estava ou não com defeito, haveria necessidade de se fazer uma perícia naquela arma. Portanto, não coube o mandado de segurança. Não era cabível o mandado de segurança. Por quê? Porque para provar aquele fato não era incontroverso. Aquele fato, para ser provado, dependeria de uma perícia. Então, direito líquido e certo é quando o fato é incontroverso. Ele já está previamente demonstrado, não é? Documentalmente, não é? Antes da propositura da ação. Se houver necessidade de produção de prova sobre aquele fato no decorrer do processo, não caberá o mandado de segurança. Por quê? Porque a parte não tem o seu direito líquido e certo. Muito bem. Aí o mandado de segurança, ele vai dizer não amparado por habeas corpus ou habeas data. Aí a natureza residual do mandado de segurança. O que é a natureza residual do mandado de segurança? Olha, se couber habeas corpus, logicamente, não cabe o mandado de segurança, porque o mandado de segurança não é para atender o direito de liberdade. O direito de liberdade é atendível através da ação do habeas corpus. Mas também não cabe o mandado de segurança para garantir o meu direito à informação. Porque para garantir o meu direito à informação, a ação cabível é o habeas data. Então, nisso consiste a natureza residual do mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança quando couber habeas corpus ou quando couber habeas data. Bem, então, essa é uma pequena introdução que eu queria fazer com vocês a respeito do mandado de segurança. Vou pedir que vocês deem uma olhada a respeito desse tema, que no nosso próximo bate-papo, aí sim, nós iremos falar sobre a ilegalidade, sobre o abuso do poder, sobre o cabimento em relação à autoridade pública, agente de pessoa jurídica aí de direito privado no exercício de atribuições do poder público. E depois entraremos na Lei 12.016,
que é a lei que regulamenta mesmo o mandado de segurança. Então, por enquanto, fica só essa introdução para vocês, não é? Para vocês começarem a caminhar no estudo desse instrumento que é considerado um dos mais importantes do nosso ordenamento jurídico, o mandado de segurança. E na sequência nós iremos estudar daí o habeas corpus, não é? Mas, por enquanto, para não sobrecarregá-lo de informações e pedir que vocês deem uma olhada qualquer obra que trate do mandado de segurança, para vocês irem se inteirando a respeito desse instituto, que realmente é muito importante. É um dos orgulhos que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Então, até a